Me siga no Instagram, @professor Billy Paul, e se quiser estudar biologia pelo sistema Biomap, se inscreva em nosso canal. Novas bioaulas todas as semanas com material para download na descrição de todos os vídeos. Espero você. Boa aula e bons estudos. Olá você, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula sobre sistema digestório, um dos principais sistemas orgânicos por ser responsável pela captação de alimentos, fragmentação, redução das macromoléculas em micromoléculas, favorecendo o processo da absorção de nutrientes. Você precisa comer para crescer. Eu sou o professor Billy Paul e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, parte 1, sistema digestório, para você. Vem comigo! É isso aí! Vamos então iniciar a nossa aula de sistema digestório. Para não ficar muito extenso, eu dividi isso em duas partes. Nós vamos ver exatamente as principais características sobre o sistema digestório humano e na parte 2 vamos estudar e analisar apenas o maquinário enzimático relacionado ao processo de digestão, ok? Então, sistema digestório, qual o objetivo do processo de digestão? Quebrar macromoléculas em micromoléculas, com o intuito, com a finalidade de facilitar o processo de absorção. Nós precisamos nos alimentar, precisamos digerir os alimentos e realizar o processo de absorção dos nutrientes resultantes desse processo de digestão. Ora, muito bem, quais são então, o que comemos, o que consumimos basicamente nos alimentos? Carboidratos. Todos os carboidratos ingeridos serão reduzidos ao nível de monossacarídeos. Os monossacarídeos representam o nutriente básico derivado da digestão dos carboidratos. O segundo grupo são as proteínas. Todas as proteínas deverão ser reduzidas, deverão ser digeridas até ao nível de aminoácidos. E por último, os lipídios. Todos os lipídios, eles são quebrados e reduzidos a ácidos graxos mais álcool. Muito bem. Preste bem atenção ao que eu vou lhe dizer agora, ok? Os carboidratos são digeridos ao nível de monossacarídeos, as proteínas são digeridas ao nível de aminoácidos, os lipídios são digeridos ao nível de ácidos graxos e álcool. Os monossacarídeos e aminoácidos resultantes da digestão são absorvidos e lançados diretamente na corrente sanguínea. Os ácidos graxos derivados da quebra dos lipídios não são jogados na corrente sanguínea. Eles são absorvidos pelas células que constituem a mucosa intestinal. Dentro dessas células, esses ácidos graxos aí, eles se juntam, aos triglicerídeos, colesterol e são envolvidos por uma capa de proteína. O que é feito no interior dessas células, professor Billy Paul? Muito bem. Os ácidos graxos resultantes do processo de digestão são absorvidos, eles se difundem para o interior das células das vilosidades intestinais e dentro delas, o que essas células fazem? Pegam esses ácidos graxos aí, ok? Reconvertem-os em triglicerídeo, que é o principal lipídio da reserva energética, junta com colesterol, envolve tudo isso numa capa proteica. Essa estrutura chama-se quilomicron. O que é um quilomicron? É uma lipoproteína. Você tem uma proteína que está envolvendo aqui os lipídios. Tá? Essa lipoproteína, que é considerada uma das maiores lipoproteínas que são produzidas no organismo, o quilomicron, tá certo? Ela é lançada na linfa. Okay? Na região do abdômen existe uma estrutura relacionada ao sistema linfático, está chamado cisterna de Peckett. Essa cisterna de Peckett
tem um conjunto de veias que se interligam diretamente ao sistema digestório. Recebe então os quilomicrons, manda pelo ducto torácico, o ducto torácico sobe, vai lá para pertinho do coração, tá? E se liga lá e se conecta ao ângulo venoso. Biripol, quem é o ângulo venoso? É a junção da veia jugular com a veia subclávia esquerda. E nesse ponto aí, entra o ducto torácico e, consequentemente, libera os quilomicrons para a corrente sanguínea. E aí, a partir do ângulo venoso, pega-se a veia cava entra na aurícula direita do coração e é nesse momento que esses quilomicrons atingem a corrente sanguínea padrão. Para onde vão esses quilomicrons? Ora, da linfa passaram para o sangue. No sangue eles chegam aos músculos e ao tecido adiposo, onde serão utilizados respectivamente nas suas funções nesses tecidos. Entendido? Aí você pergunta assim, professor Biripol, por que essa complexidade toda quando se trata do transporte de lipídios pelo sangue? Você sabe que os lipídios têm uma característica crucial neles, que é a sua insolubilidade em água. Okay? Por isso que eles são envolvidos por uma capa proteica, proteínas elas são solúveis em água e por isso o transporte é diferenciado. Tá? Não se lança derivados de quebras de lipídio diretamente na corrente sanguínea. Ok? Ficou explicado aí a situação para você? Muito bem. Quais são os componentes básicos, professor Biripol, do sistema digestório? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Então, essas são as estruturas básicas que compõem, tá certo, o sistema digestório como um todo. Além disso, temos também as glândulas anexas, que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Então, todas essas estruturas estão envolvidas diretamente com esse sistema responsável pela digestão dos alimentos. Vamos dar uma olhada na anatomia do sistema digestório para que você possa ver essas estruturas de maneira mais clara. Então, olha só, você tem a cavidade bucal, que é a porção inicial do sistema digestório, por onde penetram os alimentos. Aqui você já encontra, tá, a primeira glândula anexa, que são as glândulas salivares. 3 especificamente. Essa aqui, ó, que fica um pouco mais atrás, que é a glândula parótida. Aqui embaixo, tá, eu tenho a submandibular, exatamente porque ela fica abaixo da mandíbula. E aqui, tá, eu tenho a sublingual, exatamente porque ela fica abaixo da língua. Então essas 3 glândulas salivares aí são extremamente importantes para auxiliar o processo de digestão química, tá certo? Que acontece na boca. A boca também funciona como órgão que realiza digestão? Sim, existe uma digestão clássica que acontece lá. Assunto que nós vamos discutir no decorrer do nosso estudo sobre sistema digestório. Então, logo após você pega a faringe, tá? A faringe é um órgão que se comunica tanto com a laringe como com o esôfago, tá certo? Mas aí o que é que acontece? A da faringe, o alimento segue pelo esôfago e atinge o estômago aqui embaixo, está aqui o estômago, tá? E no estômago ocorre uma certa parte do processo de digestão. Esse estômago, ele se prolonga, tá? Ele se prolonga e se conecta a uma estrutura em forma de C. Essa estrutura em forma de C é o duodeno, tá certo? Nesse duodeno, no encaixe do C, você tem a cabeça do pâncreas. O pâncreas que tem função no processo de digestão. O pâncreas que é uma glândula mista, que caracteriza-se por ter uma porção exócrina, que produz o suco pancreático, que auxilia o processo de digestão no intestino delgado, e uma porção endócrina, que é responsável pelo controle da glicemia na corrente sanguínea. Tá? Mas o que interessa para a gente aqui é a relação do pâncreas com o processo de digestão. Logo após o duodeno, eu vou encontrar o jejum, ok? Tá certo? O intestino delgado, ok? Tá? Que apresenta o jejum e o íleo, tá aqui. E logo após o intestino delgado, eu encontro aqui, ó, a porção cecal inicial do intestino grosso. Tá? Essa porção inicial cecal, ó, ela tem uma região aqui que ascende,
tá? Que é chamado de cólon, é o cólon ascendente. Uma região, então, que transpassa o abdômen de um lado para outro, que é chamado de cólon transverso. E aqui você tem um cólon descendente, que é o cólon, tá? Cólon descendente é aquele que desce aqui por essa região esquerda do hipocôndrio abdominal. Aqui você tem o cólon sigmoide, porque ele dá essa dobrazinha aqui. E você tem o reto, onde são armazenados os materiais fecais. E aqui você tem o ânus, ok? Que é por onde ocorre o processo de egestão. Essas estruturas aí compõem o sistema digestório. Outra glândula anexa também, além das glândulas salivares e o pâncreas, você tem aqui o fígado. Okay? Qual a relação do fígado, professor Billy Paul, com o processo de digestão? Está relacionado com a bile. O fígado é responsável por sintetizar a bile, que é constituída de sais e ácidos biliares, armazenada na vesícula biliar, e essa vesícula biliar aí, no momento adequado, ok? Ela secreta essa bile a nível do duodenal. E o que a bile vai fazer? É emulsionar as gorduras, facilitando o seu processo de digestão. Não é tão fácil realizar a digestão lipídica. Então, essas são as estruturas específicas do sistema digestório a nível anatômico. Né? Voltando para a nossa tela inicial da aula, perceba o seguinte, né? Olha lá, digestão, vamos comentar um pouco sobre a digestão mecânica que é realizada pela boca. Tá? Aqui está relacionada com a mastigação. A mastigação envolve 32 dentes, subdivididos em incisivos, caninos, ok? Que serve para cortar os alimentos ou rasgar, dilacerar os alimentos, e os premolares e molares, que servem para moer e triturar. Quando você quer cortar algo, você já percebeu que intuitivamente você coloca na frente da boca e morde? Quando você quer rasgar algo, você já percebeu que você coloca neste canto da boca e puxa e rasga? Exatamente. Ó, os caninos, os incisivos, eles cortam, os caninos, eles rasgam. E quando você está se alimentando, você sempre movimenta a massa alimentar bucal de um lado para outro da boca, para que haja a ação dos premolares e molares que vão moer e triturar os alimentos. Não é isso mesmo? Vamos dar uma olhadinha aqui na anatomia da boca. Tá aqui, ó. Então você vê aqui os dentes, 16 dentes em cima, 16 dentes embaixo, tá? Então, fazendo 32 dentes no total, são 16 pares aqui. Aqui você tem os 4 incisivos, aqui você tem os caninos e os molares e os premolares aqui atrás. Aqui nós ampliamos um pouco o dente apenas para fazer um comentário sucinto sobre sua estrutura. Okay? A sua estrutura, de fora para dentro, tem uma região pétrea, branca, chamada de esmalte. Essa região aí é formada por um composto denominado de hidroxiapatita. Hidroxiapatita é o composto básico que forma o esmalte dentário. Logo após o esmalte, eu tenho a camada cimentante do dente, é quem dá resistência ao dente, chamada de dentina. Existe um problema genético, que é uma herança parcialmente ligada ao sexo, chamada de dentinogênese imperfecta. Dentinogênese imperfecta. Gênese da dentina de maneira imperfeita. Essa dentina não tem uma formação adequada, os dentes ficam frágeis, quebram-se com facilidade e tem uma coloração marrom leitosa. Esse problema é um problema mais estudado, mais comentado na genética, quando você está analisando as doenças, as heranças sexuais. Logo após a dentina, o que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar a polpa, que é a parte viva do dente. A polpa tem uma série de nervos aí que se interliga ao trigêmeo da face e envia a informação para o sistema nervoso central. Enquanto a cárie estiver a nível de esmalte dentário e a nível de dentina, o dente não vai incomodar. A partir do momento que essa cárie atingir a polpa enervada, aí sim ele começa a doer. Você automaticamente vai procurar alguém para resolver esse problema. Ok? Muito bem. Agora vamos para a digestão química. Digestão química tem uma tabela show de bola aqui para você entender esse processo aí. Olha lá. Os componentes macro da alimentação consistem nos carboidratos, proteínas e lipídios. Na boca você encontra enzimas
que digerem o carboidrato e que digerem o lipídio. O carboidrato digerido na boca é mais especificamente o amido, tá certo? O amido é exatamente o açúcar, tá, que é digerido na cavidade bucal. Digerido parcialmente. Tá? A digestão do amido envolve o quê? A sua degradação em maltose, ok? E depois a quebra da maltose em glicose. Não é isso mesmo? Glicose é o nutriente, é o monossacarídeo que será absorvido, tá certo? Pelas vilosidades intestinais. Só que, para que você consiga digerir o amido até a forma de maltose na boca, pela enzima que existe lá, que é a pitialina, chamada de amilase salivar, é necessário que você mastigue o alimento, digamos um pedaço de pão, que é rico em amido, por 1 minuto. Essa experiência a gente faz até na universidade, mostrando a digestão do amido para a forma de maltose. Mas ninguém fica mastigando 1 minuto nada. Tá? Você mastiga rapidamente e deglute, você mastiga rapidamente e engole. Tá certo? Então, o máximo que acontece na boca, em termos de digestão do amido, é a sacarificação do amido. É a quebra do amido em moléculas menores que são chamadas de destrinas. Então, na boca, o máximo que você consegue é digerir o amido para a forma de destrinas. Na boca também, na saliva, você vai encontrar uma lipase, que é chamada de lipase lingual. Essa lipase é uma lipase fraca. Tá certo? Os lipídios, eles tanto são complexos quanto ao seu transporte, devido à insolubilidade em água, como são complexos também no processo de digestão. Tá? Então, a lipase lingual, tá? Ela não tem capacidade de fazer uma digestão eficiente e eficaz dos lipídios. Por quê? Vamos falar nisso mais na frente. Aí, no estômago, você vai encontrar enzimas que fazem a digestão de proteínas, que é a pepsina, e você vai encontrar também a lipase gástrica, que é a lipase que atua a nível de estômago, também considerada uma lipase fraca. No intestino delgado, você encontra os 3 tipos enzimáticos. Você encontra enzimas que vão digerir carboidratos, você encontra enzimas que vão digerir proteínas e você encontra uma lipase lá, que é a lipase pancreática. Esta sim é uma lipase forte, fazendo eficientemente a digestão dos lipídios a nível duodenal. Assunto que nós vamos falar melhor, descrever melhor na parte 2 de sistema digestório, onde nós vamos analisar detalhadamente o processo enzimático da digestão. Essa é a ideia, ok? Digestão na boca. O que é que acontece aí? Trituração através dos dentes, que é um fenômeno físico, tá? Mastigação, ok? Deglutição, que ocorre com o auxílio da língua, tá? E a insalivação, feita pelas glândulas salivares. Então, esses 3 processos aí envolvem o mecanismo de digestão na cavidade bucal. Trituração é um processo físico, deglutição por auxílio da língua e mastigação é um processo físico, a insalivação é química porque ela tem enzimas e essas enzimas, principalmente a amilase salivar, tem uma certa capacidade digestiva, convertendo o amido em fragmentos menores que são as destrinas. Ok? Muito bem, digestão no estômago. Como é que funciona, professor Bilipô, a digestão no estômago? Ela depende da mucosa gástrica, porque a mucosa gástrica, né, que é o epitélio que reveste o estômago pelo lado de dentro, mucosas são epitélios que revestem cavidades do corpo que se comunicam com o meio externo, tá? Mucosa anal, mucosa vaginal, mucosa nasal, certinho ou não? Ou que revestem órgãos pelo lado de dentro. Então, o estômago pelo lado de dentro é revestido por uma mucosa, tá? Secretora, produtora das enzimas do processo de digestão que ocorrem na cavidade estomacal. Chama-se mucosa gástrica. Tá? Essa mucosa gástrica é responsável por produzir o suco gástrico, que contém um maquinário enzimático específico para a digestão estomacal. Ok? Agora, essa mucosa gástrica, ela tem como componente um certo grupamento de células glandulares. Essas células glandulares são especificamente essas 4 aqui. Então, nessa mucosa, tá, eu vou encontrar a célula mucosa, que é responsável pela secreção do muco
protetor da mucosa gástrica. Essa mucosa gástrica ela não é descoberta, ela tem um muco protetor que é produzido pelas células mucosa, tá, das glândulas da mucosa gástrica, ok? Temos a célula parietal, que é responsável pela produção do HCl, o ácido clorídrico, e do fator intrínseco. Professor, o que é esse fator intrínseco? É uma glicoproteína específica que é responsável por facilitar, ok? Facilitar a absorção de vitamina B12 a nível intestinal. Sabia disso? Pois é, esse fator intrínseco aí ele é produzido a nível de mucosa gástrica, tá? Pelas células parietais da mucosa gástrica. A célula principal, que é responsável pela produção e secreção das enzimas, né? No caso, o pepsinogênio e a lipase. O pepsinogênio é a enzima inativa. Okay? Na cavidade do estômago, ela será convertida para pepsina, que é a enzima ativa. Nós vamos falar um pouco mais nisso quando estudarmos o maquinário enzimático do processo de digestão. E a célula G. A célula G é responsável pela síntese de um hormônio que é chamado de gastrina. O único hormônio da regulação hormonal, do estômago, tá certo? Que é produzido no estômago e que faz a regulação, aliás, do processo de digestão. Aqui a gente tem um esquemazinho para mostrar como funciona isso aqui para você. Olha só, aqui eu tenho uma mucosa gástrica, tá? Aqui você está vendo ó, a estrutura da glândula. Tá? Essa glândula é uma glândula exócrina. As glândulas exócrinas caracterizam-se por apresentarem ducto secretor e esse ducto secretor lança o produto da secreção na superfície do epitélio, que é o superácido. E quem é a superfície desse epitélio? A mucosa gástrica que reveste o estômago, que é um tecido epitelial. Ok? Glândulas endócrinas não, produzem hormônios que são lançados no sangue. Glândulas exócrinas sempre produzem substâncias que são jogadas na superfície de um epitélio. E elas apresentam ducto secretor. Ó, isso aqui representa exatamente o ducto secretor da glândula e aqui você tem as paredes desse ducto secretor aqui. Onde você vai encontrar nessas paredes as células mucosa da superfície, que secretam o muco, as células mucosa do colo, da região mais interna dos condutos, que também secreta muco. Aqui você tem a célula parietal, ó, é essa célulazinha aqui, ó, localizada nessa região mais interna da glândula, responsável pela secreção do ácido clorídrico e do fator intrínseco. Aí você tem aqui a célula principal, ó. Célula principal secreta exatamente as enzimas, o pepsinogênio e a lipase gástrica, e você tem aqui a célula G aqui embaixo, responsável pela secreção do hormônio gastrina, que na regulação hormonal a gente vai entender melhor como é a ação desse hormônio, ok? Muito bem. Algumas considerações importantes. Está aqui, ó, fator intrínseco, glicoproteínas que auxiliam a absorção da vitamina B12 no intestino delgado. Certinho? Outras considerações importantes. A absorção a nível de estômago. Professor, o estômago absorve substâncias assim como o intestino delgado? Sim, não tudo. Mas o álcool, ele já é absorvido diretamente pelo estômago, indo para a corrente sanguínea, e a cafeína também é absorvida diretamente logo ao nível de estômago. Então, para você ficar sabendo. Outra coisa importante também que nós devemos falar é sobre o Helicobacter pylori, tá? A famosa bactéria da gastrite. Como é que acontece aí? Ó, essa bactéria, tá? Ela entra em contato com o seu tubo digestório, penetra na mucosa, tá? Do estômago, ok? E aí, lá nessa mucosa, ela libera uma enzima chamada de urease. Essa enzima faz o quê? Transforma a ureia em amônia. E essa bactéria, ela se reveste por uma camada amonizada, se protege, então, das condições altamente ácidas da luz estomacal e aí começa a se alimentar, ok? Do revestimento mucoso, ok, do estômago. E aí o que é que acontece? O suco gástrico, que é um suco extremamente ácido, pH 2, começa a corroer as paredes do estômago, produzindo as ulcerações
gástricas, como essa que você está vendo nessa imagem aqui, ó. Então isso aqui é uma úlcera num estado extremamente avançado, ok? Tá? Provocado por H. pylori. São informações importantes que você deve saber sobre a atividade do processo de digestão. Ok, pessoal? Voltando lá para a nossa tela inicial, tá aí, digestão no intestino delgado. O intestino delgado também é revestido por uma mucosa, a mucosa intestinal, que produz o suco digestivo, chamado de suco intestinal ou suco entérico. Ele vai conter uma gama de enzimas que vão auxiliar o processo de digestão a nível intestinal. Ok? Certo ou não? No intestino delgado, tá, nós vamos encontrar também as vilosidades intestinais. Vilosidades estas que são responsáveis pela absorção dos nutrientes resultantes do processo de digestão. Aqui a gente tem um esquemazinho mostrando as vilosidades, tá vendo? Que são as dobras do intestino. Essas dobras aumentam a superfície de contato do intestino com os alimentos e faz o processo de absorção dos nutrientes. Vale salientar que essas vilosidades, que são esses prolongamentos aqui, ó, em forma de dedo de luva, tá certo? Esses prolongamentos aqui, as células que constituem esses prolongamentos possuem microvilosidades, tá? Que são especializações da membrana plasmática em forma de dedo de luva e que vão fazer a absorção desses nutrientes, lançando-os consequentemente no sangue. Tá? Existe uma doença digestiva chamada de doença celíaca, tá? Onde ocorre a atrofia ou a degeneração das vilosidades intestinais, que vai atrapalhar muito o processo de absorção de nutrientes e o contato do sistema digestório intestinal com os alimentos. Doença celíaca, que está relacionada exatamente com pessoas que têm alergia ao glúten. Tá? Então o indivíduo consome glúten, o glúten produz uma reação imunológica muito violenta a nível intestinal, esses anticorpos aí que são produzidos terminam combatendo, tá, as vilosidades intestinais, produzindo consequentemente a doença celíaca, o que atrofia essas vilosidades, dificultando consequentemente o processo digestivo como um todo, porque eu tenho que ter uma superfície de contato bem legal, tá? Para que os alimentos possam ser digeridos, para que as enzimas possam fazer o seu trabalho e a absorção de nutrientes, claro, vilosidades mais curtas, ok? Vão dificultar consideravelmente esse processo de absorção. Chama-se doença celíaca, ok? Aí temos o que? O fígado. O fígado produz o que? A bile. A bile não contém enzimas. A bile contém ácidos e sais biliares derivados do colesterol. Tá? Então, o fígado, parte do colesterol, tá? Ele converte em ácidos e sais biliares. Funciona assim. Como é que funciona? Quando a gente estuda bioquímica de lipídio, falando sobre colesterol, a gente destrincha isso de uma maneira mais legal. Mas eu vou só complementar para você aqui. O fígado, ele sintetiza colesterol. Tanto o colesterol LDL como o colesterol HDL. O colesterol LDL é o colesterol mais importante que se produz, tá? Porque é ele que é utilizado na construção das membranas plasmáticas celulares. Tá certo? Então é para isso que ele serve. O que é que o fígado faz então? Ele sintetiza o colesterol, envolve numa capa de proteína, tá? Proteína LDL, como é chamada, joga no sangue, as células absorvem isso, tem receptores específicos no colesterol e nas células, as células reconhecem essas partículas, absorvem e utilizam esse colesterol para a síntese de suas membranas celulares. Só que o colesterol LDL tem uma característica inconveniente. Ele costuma aderir às paredes das artérias, formando placas de ateroma que vão levar no futuro a propensões a doenças cardiovasculares. O fígado, então, sintetiza um outro tipo de colesterol, chamado de colesterol LDL, tá? O colesterol LDL é lipoproteína de alta densidade, a camada proteica é muito mais concentrada, com pouco colesterol dentro, e a finalidade do HDL, que é considerado colesterol bom, ele
reencaminha excesso de colesterol da corrente sanguínea de volta para o fígado. Esse colesterol que volta, o que é que o fígado faz? É esse colesterol aí que é convertido a ácidos e sais biliares. Porque os ácidos e os sais biliares, sintetizados pelo fígado a partir do colesterol, é o meio que o fígado tem para se livrar do colesterol excessivo, ok? Da sua corrente sanguínea. Então ele joga isso lá embaixo na região do adenal, secretado pela vesícula biliar. Esses ácidos e sais biliares aí têm uma outra função a nível digestivo. Para o fígado é a forma que ele tem de excretar o excesso de colesterol. A nível intestinal, emulsiona as gorduras, lava as gorduras, ok? Deixando as gorduras, as estruturas químicas, moleculares dos lipídios mais expostas, facilitando então o encaixe das enzimas lipases, fazendo com que a digestão lipídica seja extremamente eficiente a nível de intestino. Tá? Aí por isso que as lipases da nível de intestino, que é a lipase pancreática, é considerada uma lipase forte. Mas o processo é auxiliado pela bile. A bile tem função detergente, emulsionando as gorduras, favorecendo o processo de digestão. Mas a bile não tem ação enzimática. Você vai encontrar muitas questões de prova por aí, o cara fazendo a relação de bile com a ação de enzima. Bile não tem enzimas. Bile apenas emulsiona as gorduras e é formada de ácidos e sais biliares, ok? Tá aí a participação do fígado, ok? No processo de digestão. A outra glândula anexa é o pâncreas. A porção exócrina, tá, do pâncreas produz o suco pancreático, que por sinal é o suco digestivo mais importante que a gente tem a nível de digestão, tá? A gente vai falar sobre ele e você vai entender o porquê. Intestino grosso é responsável pela constituição do bolo fecal, tá? Ocorre o processo de digestão no intestino delgado, ocorre a absorção de nutrientes a nível de intestino delgado, o que sobra no final desse processo todo, manda tudo lá para baixo para o intestino grosso, e aí vai ocorrer a formação do bolo fecal. Essa massa líquida, tá, proveniente do intestino delgado, ao chegar no intestino grosso, ele vai fazer a absorção de água, tá? A finalidade clássica do intestino grosso é retirar o excesso de água dessa massa, ok, pós-alimentar que chegou ao seu nível, entendido? Então ele retira essa água aí. E fezes é o seguinte, para serem formadas de forma adequada, depende de fibras, por isso que se fala tanto para você comer fibras, porque fibras, né, fibras vegetais, à base de celulose, tá? Exatamente porque favorece melhor a formação de um bolo fecal adequado. Tá? Esse mais fibras, mais bolo fecal, mais defecação. Então você defeca melhor porque gera o quê? Volume. Entendido? Esse volume é importante. Baseado nesse processo funcional do intestino grosso, tá? O que é que a gente observa? Essa massa aqui no intestino grosso, tá certo? Ela não pode demorar muito e nem pode sair muito rápido. Se demorar demais, se retardar muito a sua saída, gera prisão de ventre, porque o intestino grosso vai estar retirando água, retirando água, retirando água, e aí a massa fica muito sólida, muito consistente, dificulta o processo de defecação. Em muitos casos é até doloroso esse processo de defecação. Se sair muito rápido, se acelerar, ok? Ou não vai dar tempo o intestino grosso retirar toda a água, então a massa fecal vai sair liquefeita. Chama-se diarreia. Ou seja, existe um time específico. O intestino de bom funcionamento tem esse timezinho aí, evitando que ocorra prisão de ventre, evitando que ocorra a diarreia. Tá certo? Então, pessoal, essas são as considerações iniciais sobre o processo de digestão. Tá? Você vai agora para a parte 2 da aula, onde nós vamos analisar todo o processo enzimático que ocorre na digestão, nossa primeira aula especificamente de fisiologia humana. Né? A gente começa sempre pelo sistema digestório. Espero você lá na parte 2 de sistema digestório, maquinário enzimático. Ok?
Valeu, até lá!